Bitcoin hoje faz uma alta e fica a questão se isso significa alguma coisa, a gente vai voltar a subir ou não, mas de qualquer forma vamos ter um dado extremamente importante que você precisa saber para você tomar sua decisão, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. A gente está vendo hoje o Bitcoin subindo 1,51%, o S&P 500 subindo 2%, então fica aquele negócio, né? O S&P 500 ele tá praticamente construindo um pivô de alta em vez de simplesmente fazer uma completa onda, uma bull trap no caso. Ele não tá fazendo isso, ele tá querendo dar indício que estamos tentando romper novamente, ganhando ar para dar uma continuidade na alta, mas isso não é garantido e a gente sabe que o Bitcoin ele não está indo na onda dos outros mercados. A gente está tendo alta? Sim, mas o Bitcoin não está acompanhando 100%, porque o S&P 500 ele está prestes, né, a fazer uma alta muito interessante aqui, está querendo buscar essa resistência, mas isso não significa de nenhuma forma que o Bitcoin ele vai fazer o mesmo movimento, porque a gente está vendo que o Bitcoin é sim um mercado arriscado e as pessoas estão um pouco cautelosas em colocar a sua grana de volta em um mercado tão volátil, visto as perdas que a gente teve aí nas semanas passadas. Enquanto isso, a dominância segue subindo. Isso pelo menos é um fator muito positivo para a gente observar. A dominância subindo significa que o Bitcoin está ganhando uma importância a mais em cima das altcoins. Isso é extremamente importante, porque isso vai dar espaço conforme o mercado vai subindo depois, seja agora, seja depois, a dominância ela vai ter muito espaço para cair. Ela caindo entrega a altcoin season que vocês tanto esperam, tá? Então isso é muito importante a gente ficar ligado que queremos alta, queremos, esperamos, sim, mas não significa que agora seria a melhor hora e não é porque agora é a hora perfeita para dominância simplesmente acabar e descer pra caramba e dar pra gente uma altcoin season, porque o mercado ainda tá muito cauteloso. E o que ajuda a gente a conversar sobre isso é um dado extremamente importante, tá? Esse dado vai falar pra gente sobre a economia. E o que a gente está vendo nesses últimos dias, meses, semanas é a interferência da alta de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, que, cara, tá influenciando de todas as formas o mercado. E aqui a gente tem um resultado que o que a gente sempre esperou, né? Você aumenta os juros, você começa a criar um período de recessão no mercado. Quem sofre mais vão ser os small business, seriam os negócios de menor tamanho, seriam as empresas pequenas e, cara, o resultado está sendo basicamente esse nesse momento. A gente tá vendo um resultado aqui no... cara, eu não sei, até fugiu a palavra aqui, employment, eu esqueci a tradução, mas é praticamente você empregar as pessoas, lembrei, esse índice de emprego, cara, nos negócios pequenos caiu bastante. Então a gente tá vendo que realmente quem está sofrendo com tudo isso, essa crise, tudo ficando mais caro, os produtos, matérias-primas para você produzir seu produto estão ficando mais caras, consequentemente o gasto energético também está ficando mais caro. Então, cara, quem sofre com isso é quem está lutando para tirar uma margem de lucro, são os pequenos negócios. E se eles não conseguem tanta rotatividade, fazer o dinheiro girar na empresa, ter lucro, ter uma margem interessante, eles não conseguem empregar ninguém. Então a gente está vendo realmente uma queda nesses dados. Então você está vendo que o cenário ele vai sempre atacando os menores, os mais frágeis para depois expandir para a cadeia toda, negócios medianos, grandes negócios, empresas grandes. Então isso aí com o tempo, se a situação se agrava muito, a gente vai ter uma piora dessa situação. O que isso mostra para a gente é que isso aqui é um dado extremamente importante, porque isso mostra que tem uma recessão sim, e quem sofre bastante com esse número está sendo os pequenos negócios. E isso aí, às vezes as pessoas ignoram, mas isso com certeza tem que estar na sua cabeça, porque no ar de recessão que a gente está, é a primeira coisa que você tem que preparar o seu emocional, sua mentalidade. Você quer enxergar algum dado que começa a mostrar algum cenário totalmente pessimista. Enquanto isso, eu tenho sim um dado otimista para vocês, chega de pessimismo, é o seguinte, tá? Os mineradores do Bitcoin estão acumulando, parece, né? Parece que eles não estão vendendo, visto que a reserva deles só aumenta desde janeiro. Então a gente está vendo uma queda no mercado. E essa queda, né? Quem está causando isso? Quem está causando esse desespero no mercado? Essa bagunça, né? No Bitcoin a gente está vendo, só pulando aqui para o gráfico um pouco para você entender, a gente está numa lateralidade. Quando a gente teve a queda de ontem, a gente conversou aqui
a gente tinha um suporte muito interessante para a gente segurar. E esse suporte foi justamente essa região aqui, que é onde o preço se segurou mesmo. Então a gente usou essa região como suporte e já estamos testando novamente a resistência dessa lateralidade. Assim que ele conseguir romper isso aí, a gente vai ter um fake out do fake out. O que significa isso? A gente estava em um período de lateralidade, o mercado fugiu desse range, depois voltou. E agora está buscando suporte e querendo subir também. Isso mostra pra gente que nessa bolota aqui, a gente tem um pullback não, tá? A gente está tendo uma construção de um pivô de alta. A gente teve uma onda 1, 2, 3 e é exatamente isso que o S&P 500 também está fazendo, só que de uma forma muito mais segura, visto que de tudo que a gente subiu aqui, deixa eu voltar aqui, de tudo que a gente já subiu, a gente já teve, cara, olha só, né? A gente teve uma alta bem forte e essa onda de baixa que a gente está tendo, essa onda 2, ela tá bem fraquinha, ela tá dando muito espaço para subir mais. Mas isso porque a gente já fez uma alta hoje, então a gente já tem dados que mostram que isso pode ser um movimento bom, positivo para o mercado daqui para frente. Mas o Bitcoin a gente está vendo que toda a intensidade que a gente tem no S&P 500 no Bitcoin, ela reflete de uma forma muito mais fraca. Por quê? Porque o mercado segue sendo de risco e um movimento como esse, as pessoas entendendo que a situação econômica não tá legal, isso pode piorar, pode ser um sinal negativo que está começando a aparecer e isso aí com certeza vai afetar o juízo, a forma que os grandões, quem tem muito dinheiro vai... na hora de se decidir, eu vou comprar, não vou entrar nesse mercado agora não, porque tá arriscado, tem esse dado aqui, então eles pensam muito nisso, porque eles têm cuidado com o dinheiro deles, então isso gira tudo em torno do gerenciamento de risco. Nesse momento, então a gente está vendo o mercado subindo, só que lembro vocês, nós ainda estamos num período de lateralidade, a gente voltou para esse período e a intenção dele é se manter mais dias aqui ou se definir logo se ele vai descer novamente, vai recusar essa resistência que ele está brigando agora ou se ele vai conseguir romper e iniciar uma nova alta acompanhada do S&P 500, lembrando que não é nenhuma regra. Enquanto isso a gente tem o DXY de uma forma bem importante, tá? Ele já está caindo novamente e a gente quer o quê? Você que não pegou ainda, tá? DXY é a força do dólar, se o dólar cai, bom, as pessoas não estão querendo o dólar, né? Ele está com uma demanda baixa. Por conta disso, você pode ver esse dinheiro sendo realocado em algum mercado, seja de ações, seja de criptomoedas. Então, quando você vê o DXY caindo, significa que as pessoas estão buscando outros investimentos mais rentáveis. Então, isso é uma boa justificativa para ver o S&P 500 subindo e ver ele subindo 2% é bom. O DXY caindo, iniciando essa pernadinha de baixa também é excelente, mas lembrando que nós temos uma linha de tendência aqui que ainda deixa as coisas um pouco pendentes no momento, porque a gente pode bater aqui embaixo e a gente pode voltar a subir e uma alta no DXY significaria para a gente uma queda maior e acentuada em todos os mercados. Então por isso que agora é um momento de muita cautela. Eu sei que, cara, tem gente que quer que suba logo, tá com cara que vai subir, tem gente achando tudo. A questão é que não tem muita coisa a nosso favor nesse momento, que eu digo da valorização explosiva, altcoins estourando. Eu sei que você quer focar em altcoins, mas é um período arriscado, porque o mercado olha criptomoedas como ativo de risco e isso vai levar a gente, cara, sem dúvidas, para a informação mais importante daqui. Isso merece pelo menos o seu like, tá? Até agora é muita informação, tô querendo passar uma tranquilidade, mas também deixar vocês espertos com o que está acontecendo. Isso merece pelo menos o seu like, é de graça, tá? Não custa nada. Então olha só, a gente tem esse gráfico que mostra uma relação entre os investidores de curto prazo e os de longo prazo. O que a gente está vendo nessa linha rosa, roxo, bom, não sei a cor disso aqui, ela tá abaixo, tá caindo. Isso significa que é uma relação entre os investidores de curto prazo e longo prazo, a gente tem uma diferença absurda. Essa diferença mostra que os investidores de curto prazo foram completamente aniquilados nesse mercado, nessa queda. Significa pra gente que as pessoas que fizeram trades estão comprando altcoins agora para ter valorizações, só estão quebrando a cara conforme o mercado fica fazendo esses movimentos aqui que você já tá cansado de ver, porrada para baixo, linha direta para baixo, liquidações, e cada pernada dessa você vê uma galera perdendo dinheiro. Por conta disso, a gente vai vendo esses investidores de curto prazo sendo expulsos do mercado. Eles ficam desanimados, não querem mais entrar no mercado, acham que o mercado é uma pirâmide, acham que isso aqui é um jogo da sorte e acabam ignorando e passando a bola, não quero mais saber de cripto. Só que enquanto isso você tem
os investidores de longo prazo firmes e fortes nessa jogada. Você tá vendo que, cara, a gente tá nos níveis mais baixos que a gente tem, significa que a maioria do mercado tá sendo dominada pelos investidores de longo prazo. Isso aí é quem faz muito dinheiro com Bitcoin, cara. Você não tem ideia. Os caras compram 10, 15, 20 mil Bitcoins em uma tacada sem problema nenhum e acumula esse valor e só quer vender daqui a uns anos. Então, esses caras são os que estão segurando a onda do Bitcoin para não deixar cair mais. Então, a gente tem, com essa informação, duas hipóteses, tá? Uma delas é a capitulação, que é o que todo mundo está temendo. A capitulação é justamente um movimento que vai ser essa galera, os investidores de longo prazo, vendendo no medo. Você vai ver uma queda muito forte no mercado e se os investidores de curto prazo já desistiram, imagina se os de longo prazo desistirem também. Então a gente vai ver um despejo, vai ver não, né? A gente pode ver nesse cenário um despejo muito forte de Bitcoin da mão dos grandes. Então, isso vai ficar totalmente na mão deles. É claro que isso aqui, por outra ótica, é totalmente otimista, porque a gente vai ver que o mercado só está sendo acumulado em mãos inteligentes, que é o que a gente chama de smart money, né? O dinheiro inteligente do mercado está na mão de quem sabe o que faz. Não é um cara sardinha que fica com medo e vende tudo achando que vai derreter. Não, esse povo aí tem uma equipe gigante de economistas, traders. Então, os caras estão muito bem preparados. Ou seja, isso pode ser um fator positivo pra gente, porque com certeza, independente se é positivo ou negativo, nós temos indicadores mostrando que a gente tá chegando perto desse fim dessa queda. Eu sei que você já tá angustiado, já quer que essa queda acabe, a gente já tá vendo quedas em cima de quedas, no mercado não dá espaço para subir. E a verdade é que a gente está chegando cada vez mais perto de ter um fim dessa história. Finalmente, né, a gente começar a ter um período mais positivo, mas isso não significa que o mercado vai sair voando, não, tá? O ciclo do mercado ele é muito paciente. Você precisa entender que, olha só, né, a gente entra no bear market nos períodos passados e o mercado gosta de ficar brincando, ele vai, sobe, mas o interessante é que ele sempre faz ondas de quedas, mas também acompanhadas de ondas de alta. E o que a gente está vendo agora é só de queda, não estamos vendo o respiro do mercado, que leva a crer que em algum momento o mercado pode dar sim uma folga pra gente, mas não necessariamente definir a tendência de uma vez. Mas o que a gente sabe é que esse dado mostrando que a maioria dos investidores que predominam no mercado são investidores de longo prazo e tem muita grana, bom, fica tudo na mão deles. Se eles venderem, a gente vai ter um despejo do mercado. Agora, se eles não venderem, isso vai ajudar muito e muito para assim que o mercado conseguir mostrar um cenário mais positivo, atrair o varejo, e aí sim você vai ver muita gente correndo para o Bitcoin, a demanda vai aumentar demais, e se a demanda aumenta e esses caras ficam só quietinhos, você já sabe o que acontece, a gente tem uma explosão, um choque, né, que faz o preço subir, e é o que geralmente causa toda essa alta chamada bull run que a gente tem no mercado, que é altas absurdas, e sem dúvida a gente está chegando perto disso. Se você não sabe, é um estudo de ciclos que a gente faz, mas faltam menos de um ano aí para a gente chegar no fundo do bear market. Lembrando que, estatisticamente falando, a gente tem sim probabilidade de fazer isso antes. E essa queda, eu consigo ficar mais seguro com essa queda que se a gente não chegou lá, a gente está muito perto de formar um fundo no mercado e a gente começar a virar uma tendência, e aí forma um fundo, fica de lado, depois parte para bull run, ou ele forma um fundo aqui temporário, continua a lateralidade, faz uma forçação de barra e depois inverte o cenário, mas o mercado segue firme e forte, temos problemas acontecendo em criptomoedas, isso é totalmente normal, mas o que importa é a nossa moeda-chave, né? A nossa moeda-mãe, que é o Bitcoin do mercado. Se ela tá tranquila, a gente tá tranquilo, tá? E, bom, foque em projetos bons. Agora é uma hora de você ficar muito cauteloso em qual altcoin você bota o seu dinheiro. Lembrando que o mercado leva o Bitcoin como um ativo de risco. Imagine as altcoins, que é um risco muito acima do normal. Então, cuidado, coloque um peso a menos nas altcoins. Eu sei que você está esperando a valorização absurda, você quer essa dominância indo para o zero e todas as altcoins explodirem, mas calma, o mercado tem seu tempo e no momento a gente está em uma completa lateralidade até que se prove o contrário. Como que a gente vai provar o contrário se o S&P 500 der uma prova de força para a gente, o que seria muito bacana, e de uma vez por todas o Bitcoin conseguir passar esse range e oficializar um rompimento, que seria romper isso aqui para cima, voltar a confirmar e partir para cima e esquecer essa história, ou no pior dos casos, a gente pode vir testar esse suporte e testar a resistência e ficar nessa brincadeira, ou ele vai definir em breve. Mas lembrando que
Quanto mais a gente empurra esse cenário tenso, pessimista, mais perto a gente se aproxima de um fundo. Isso se a macroeconomia persistir, né? E persistir não, né? Resistir a todos esses problemas macroeconômicos, juros altíssimos e empresas pequenas tendo vários problemas. Isso aí é um dado que a gente não pode ignorar, tá? Porque depois que um dado dá ruim assim, para ele passar para os próximos e passando, criando um clima de recessão mais pesado, quem sofre são os mercados. E muita atenção, tá? A gente tem que ter cautela nesse momento, porque lateralidade é um período de armadilha, não importa para quem. Tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê e é nóis.